Mahamudra Upadesha, por Tilopa. Eu me prostro diante de Vajradakini. Mahamudra não pode ser explicado. No entanto, como você se envolveu em dificuldades, tem devoção ao Guru, pode suportar o sofrimento e é inteligente, Naropa, que isso seja derramado em seu coração. Kaiho, observe bem os fenômenos do mundo. Eles não podem durar. Eles são como um sonho ilusório. Não são sonhos ilusórios que existem de fato. Portanto, dê origem ao desencanto e renuncie às atividades mundanas. Abandonando todos os servos e parentes, causas de apego e aversão. Vá sozinho para a floresta e medite em eremitérios nas montanhas. Permaneça no estado de não meditação. Se você alcançar o não obtível, terá alcançado o Mahamudra. Por meio dos fenômenos do Sansara, surge um apego e aversão sem sentido, já que os fenômenos das atividades não têm essência. Busque a essência do máximo. Os fenômenos do intelecto não conseguem ver o significado além do intelecto. Por meio dos fenômenos das atividades, o significado da não fabricação não é alcançado. Se você deseja alcançar o significado de não fabricação além do intelecto, descanse nitidamente sua consciência, cortando a raiz de sua mente. Deixe a água turva dos pensamentos assentar e se tornar clara. Não tente impedir ou criar aparências. Descanse em você. Se não houver rejeição ou adoção, haverá liberação para Mahamudra. Por exemplo, se a raiz de uma árvore com galhos de folhas florescendo for cortada, as milhões de folhas desses galhos murcharão. Por exemplo, mesmo que haja uma escuridão acumulada há muito tempo, uma única chama dissipará toda a escuridão acumulada. Assim, um único instante da luminosidade de sua própria mente elimina todos os atos negativos e obscurecimentos acumulados por eras, sem exceção. Se as pessoas de intelecto inferior não se aterem ao significado final, elas devem aproveitar o ponto-chave da respiração e abandonar o foco da consciência. Por meio de muitos olhares e maneiras de manter a mente, treine até que você permaneça consciente. Por exemplo, se você investigar o centro do espaço, o agarramento em direção a uma borda ou o centro será interrompido. Assim, se você investigar a mente com a mente, o fluxo e refluxo dos pensamentos discursivos passarão a residir na não conceitualidade. Então, a natureza da mente iluminada e insuperável é vista. Por exemplo, as nuvens de neblina da terra se dissipam no céu. Não há nenhum lugar para onde elas tenham ido e nenhum lugar onde elas permaneçam. Assim, embora possa haver pensamentos acumulados surgidos da mente, ao ver a própria mente, as ondas de pensamento se dissipam. Por exemplo, o espaço está além da cor e da forma. Ele não usa virtude ou não virtude. Ela é imutável. Assim a mente está além da cor e da forma. Ela não pode ser vestida pelos fenômenos da virtude e da não virtude. Por exemplo, a essência da luminosidade do Sol, mesmo que seja eclipsado por 1000 eons, ainda assim não pode ser obscurecido. A essência da luminosidade de uma mente, mesmo que vagueando no Sansara por eras, ainda assim não pode ser obscurecido. Por exemplo, mesmo que se investigue completamente o espaço vazio, não há palavras para descrever com que ele se compara. Assim, mesmo que a mente de alguém seja chamada de luminosidade, não há base para essa comparação verbal. Por exemplo, não há nada que possa ser suportado pelo espaço. Assim, a Mahamudra de sua própria mente não é apoiada em lugar algum. Descanse no estado relaxado, inato
e sem esforço. Não tenha dúvidas de que a escravidão será relaxada e liberada. Dessa forma, a natureza da mente é como o espaço. Todos os fenômenos, sem exceção, estão reunidos nele. Abandone as atividades do corpo, deixando-o descansar naturalmente. Sem muitas expressões de fala, é como um eco. Não pense na mente, mas busque o Dharma da transcendência. Como o corpo não tem essência, ele é como um tronco de bambu. A mente é como o centro do espaço, além do objeto dos pensamentos. Descansar, relaxar nisso sem sair ou ficar. Quando a mente não tem foco, ela é Mahamudra. Ao se familiarizar com isso, você alcançará uma iluminação insuperável. A mente é naturalmente clara, sem nenhum objeto de concepção. Tomar o caminho do estado de Buda, sem viajar para lugar algum. Ao se familiarizar com a não meditação, a iluminação insuperável será alcançada. Ir além do agarrado e do agarrador é o rei das visões. Se houver distração, esse é o rei da meditação. Se não houver atividade, ele é o rei da conduta. Se não houver esperança nem medo, a fruição se tornará manifesta. A base não nascida de tudo está livre de tendências e obscurecimentos habituais. Descanse na essência do não nascido, além da meditação e da pós-meditação. Esgote todos os fenômenos de pensamentos, de aparências e autoaparências. Estar completamente livre de limites é o rei das visões. A profunda e vasta ausência de limites é o rei da meditação. Permanecer naturalmente sem fabricação é o rei da conduta. Permanecer naturalmente sem esperanças é o rei das fruições. No início, é como a água em um desfiladeiro. No meio, é como a água do Ganges, que se move lentamente. No final, é como a confluência das águas da mãe e do filho. Isso vai além dos limites da expressão do mantra, das paramitas, do Vinaya e de outras cestas de ensinamentos, juntamente com seus textos individuais. Por meio delas, não se vê a Mahamudra da luminosidade. Não fazer nada na mente, livre de toda aversão e desejo, é como ondas auto-isoladas e auto-estabelecidas. Com o surgimento da aversão e do desejo, a luminosidade não é vista, mas obscurecida. Pensando no voto de guardar a realização, o compromisso final é quebrado. Se você não se desviar da não conceitualidade permanente e definitiva, essa é uma prática sublime, a luz na escuridão. Não permanecer em extremos, livre de toda aversão e desejo, você verá o significado de todas as cestas de ensinamentos do Dharma. Se você se dedicar ao significado aqui, será libertado da prisão do Sansara. Por meio desse significado, descansando uniformemente, todos os atos negativos e obscurecimentos serão queimados. Isso é o que é explicado como sendo a chama da lâmpada dos ensinamentos. Os seres tolos que não prestam atenção a isso aqui são levados para sempre pelas águas do Sansara. Os sofrimentos insuportáveis dos reinos inferiores fazem meu coração doer. Se você deseja a liberação, confie nos sábios gurus. Ao receber as bênçãos deles, sua mente será liberada. Se você confiar no Karma Mudra, a sabedoria primordial da bem-aventurança e da vacuidade surgirá. Permaneça uniformemente dentro das bênçãos do método e da sabedoria. Lentamente deixe o bindu, o ponto, descer ser atraído para os chakras, viajar para as moradas e permear o corpo. Sem apego a isso, a sabedoria primordial da bem-aventurança e do vazio surgirá. A vida será longa, os cabelos não ficarão grisalhos.
e a pessoa se tornará como a lua. Um deles terá um brilho luminoso e a força de um leão. Os cides comuns serão rapidamente alcançados e a pessoa se esforçará para alcançar o Supremo. Que essa instrução sobre os pontos chaves da Mahamudra habite no coração dos seres afortunados. Isso foi ensinado pelo glorioso Tilopa a Naropa nas margens do rio Ganges. Na presença do grande Naropa, o rei dos tradutores, Marpa Choki Lodro, traduziu e solicitou isso em Pulahari, no norte.